Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos um dia movimentadíssimo. A começar pelo Valdemar, finalmente aceitou que existe uma ala desalinhada dentro do PL. Vamos também falar de Bolsonaro. Ele comentou uma coisa ontem e, coincidência ou não, 3 horas depois, a Globo News falou sobre o tema, sem citar Bolsonaro e externalizando um grande medo do que pode acontecer com Dilma, com Haddad e a proposta da reforma tributária deles, que, vamos comentar, saíram mais notícias, várias delas extremamente preocupantes, que inclusive podem impactar no bolso do cidadão comum. Depois vamos falar mais sobre o Dilma, ele que tem alguns motivos para começar a se preocupar. Críticas vindas da direita é normal, é o padrão, mas críticas vindas da esquerda estão começando a aumentar, estão começando a subir o tom, e não é qualquer tipo de crítica, são críticas bem direcionadas, mostrando como o Dilma, no final do dia, além de estar muito mais do que patinando, está traindo as pautas da esquerda. Então a gente vai comentar sobre isso, acho que vocês vão gostar. Depois, olhem só, o retrato do entreguismo. Lá foi o Dilma entregar nossas riquezas na Europa. O show de horrores. E saíram algumas notas que eu quero mostrar para vocês sobre o real interesse, dos europeus em relação não só ao Brasil como à América Latina, que vocês vão colocar a mão na cabeça e falar, meu Deus, o que é que está acontecendo? E nesse âmbito, o Dilma mais uma vez foi criticado pela turma da esquerda. Vocês vão ver quais são as acusações que foram feitas. E no final, espero que dê tempo de a gente comentar sobre a decisão que precisa ser listada aí, os seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Espero que dê para comentar, porque eu trouxe a decisão completa, na íntegra, analisar ela, sair do que está sendo noticiado da imprensa. E também tem um texto interessante sobre Bolsonaro, que se não der tempo, a gente comenta amanhã. Mas vamos começar. Primeiro, como eu falei, finalmente o Valdemar entendeu que existe uma ala no partido que isso atrapalha, não ajuda, porque, além de não estar alinhada, não trabalhar no legislativo para avançar com as pautas que elegeram Bolsonaro e que representam, ou pelo menos Valdemar diz representar o PL, a turma tá lá fazendo L, jogando contra e ainda fica queimando filme. Aquela pessoa, o isentão e aquela turma da terceira via que adora apontar o dedo e falar, olha, ó, Bolsonaro e Dilma são iguais. Olha lá, tá fazendo L a mesma coisa. E foi o caso do Yuri do Paredão. Ele que já tinha batido foto lado a lado com Lula e o Valdemar passou pano. Ele que saiu para passear com os ministros do Lula e o Valdemar passou pano de novo. Agora o Yuri do Paredão apareceu fazendo L mais uma vez, só que ao lado de 2 ministros. Aí agora parece que foi o finalmente. Finalmente, inclusive, no tema é como o Valdemar, ficar se escondendo. É a terceira vez. Não é a primeira nem a segunda. Foi a terceira vez, Valdemar? Solicitei ao diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yuri do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal. No primeiro momento, achei importante. Eu acho que não só o Yuri do Paredão, como mais uns 15, pelo menos, mereciam, chamar para perto, quem sabe dar o chapéu, ó, pode ir embora, vida que segue, você não é bem-vindo aqui porque você não comunga dos mesmos valores. Mas enfim, eu tava passando na rede social, vi essa postagem aqui do Jordi, que eu tendo a concordar, até mudou um pouco minha opinião. O Jordi falou assim, ó, presidente, você está fazendo o que ele quer. Ele quer ser expulso para poder levar o mandato dele. A melhor alternativa seria deixá-lo no sal, sem comissões, sem fundo, sem diretórios, sabe? Um cara sem nenhum poder dentro do PL. E se ele tentar sair do partido, perde o mandato. Avalie. Eu acho que o Jordi não tá errado nessa, não. Agora, o que tem que ficar claro é isso, que tem deputados lá dentro que não representam o PL. E o PL tá agindo para puni-los, para mostrar que sim, que está alinhado. Porque isso passa uma mensagem clara para a população. No dia que o Valdemar entender isso e realmente colocar o partido para se tornar um partido de direita no Brasil, eu acho que o PL vai crescer mais do que todos os partidos juntos deste país. Vamos continuar. O que eu estava falando para vocês, e prestem atenção no horário. No dia de ontem, a 12h05, aparece ele. Com sua malemolência, pinta de jogador, histórico de atleta, Jair Messias Bolsonaro, o único. A única certeza da reforma tributária do PT. A Receita vai arrecadar mais. E
aí Bolsonaro coloca ali a nota da Folha de São Paulo, dizendo que o IVA do Brasil pode ir a 28% e ser o maior do mundo, segundo o IPEA. Comentamos ontem e é uma notícia que é falsa. O corpo da matéria aponta que é 28,4% e ainda em relação ao primeiro texto, que foi basicamente apresentado no dia 22, que foi modificado por 2 vezes e a versão que foi aprovada foi a terceira, com várias exceções extras que não estavam previstas no primeiro texto. Logo, o 28,4 vai ser muito maior. Então, é uma matéria que não condiz com a realidade, ou seja, vai ser muito mais do que 28. Aí Bolsonaro postou isso, 12h05. Aí, o braço de sustentação do Lula, dentro da imprensa, a Globo News, o pior jornalismo do Brasil hoje, porque não é mais jornalismo, se tornou um clube de torcedores, né, de líderes de torcida. Lá vai o Boca de Latrina para falar assim, ó, armadilha do ponto de vista político. Oposição vai explorar que o PT criou o maior imposto do mundo. Esse já é um discurso que já está sendo esboçado. Isso vai colar, vai colar. E o Boca de Latrina, né, o Otávio Guedes, não sabe por que é Boca de Latrina, porque certa vez ele estava dando entrevista, né, lá, dando seus comentários, e uma mosca entrou na boca dele. Mosca, né, normalmente não frequenta locais muito limpos. A mosca gosta, né, de uma sujeirinha. Então tá lá o senhor Boca de Latrina, com medo. E ele fala, rapaz, vai explicar o quê? Vai lá explicar pro cidadão que o imposto é o maior do mundo, mas o mas não vai colar. Não vai colar. E a Globo News não sabe como sair dessa ratoeira. Aí foram perguntar pro Haddad. Haddad, nos ajude, diga alguma coisa, porque você é o ministro da Fazenda. Como resolver esse impasse? E é o que eu falei, ó. 3h42 da tarde. 3h37 após a postagem de Bolsonaro. Mas deve ser coincidência. Deve ser pura coincidência, né? Que a Globo News anda preocupada com Bolsonaro. Aí perguntaram pro Haddad, né? Um pouco antes da postagem de Bolsonaro. Estudo de pé. Haddad, o que você acha desse estudo? Vai ser realmente 28%? Vai ser mais do que 28%, né? É o que o estudo de pé aponta. Aí o Haddad, como um bom esquerdista, ou seja, um hipócrita, porque toda cara da esquerda é hipócrita no final do dia, ele se mostrou um negacionista. O IPEA, com vários cientistas econômicos, estatísticos, fez um estudo sério e o Haddad começou a questionar o estudo. É um negacionista, mas tá ali, ó. Estudo do IPEA afirma que a alíquota do novo imposto deve ficar em 28%. Haddad disse que é preciso olhar as premissas do estudo para não nos assustarmos. Aí ele falou, não, mas o estudo é bom, né? Porque o estudo só é bom na parte que interessa a ele. Que ele fala assim, não, o estudo nos mostra que quanto mais exceções, maior vai ser o IVA. Beleza, Haddad, agora faz o L. Faz o L e sustenta o projeto de vocês. Aí, continuando, lá vem outro negacionista, o Alckmin. Sem nenhum argumento técnico, apenas munido do apoio da Globo e do Lula, Alckmin minimizou o estudo. É outro negacionista que estima que a alíquota vai ficar em 28%. Ele avalia que ainda é cedo para medir o resultado da reforma. Tem que esperar, né? A partir de 9h30 da noite que o estudo começa a valer. Tava muito cedo, né? 5h30 da tarde. É piada, gente. Você já pensou se fosse o governo Bolsonaro apresentando algo, aí vem um instituto como IPEA, traz um estudo. Você já imaginou se o Paulo Guedes, você imaginou se algum ministro de Estado começa a fazer questionamentos em relação a um estudo científico sério, o que a imprensa iria fazer? Olha o absurdo que está diante de nós. Tudo para passar pano para o Lula. Então nem aí pro povo, vão passar por cima da população para blindar o Lula? É isso que a imprensa vai fazer? Aí vem a Folha de São Paulo ontem. E mais uma nota, essa aqui é inédita. Restaurantes estimam alta de até 20% nos preços sem regime diferenciado de impostos. Aí você fala, eita, e agora? Pobre come, né? Não dá pra falar que comida é um impacto. Só que a Miriam Leitão vai te ensinar que pobre não come em restaurante. E nem deveria, né? Eu quero ver, eu juro, eu queria muito ver a Miriam Leitão falar que pobre não come em restaurante. Que é pra você pegar e jogar. Então você tá dizendo que dá pra aumentar o preço e tornar restaurantes algo ainda mais inacessível pro pobre, que ele não tá nem aí. Isso não faz parte do sonho do pobre, então ele não pode frequentar restaurante. Rapaz, como isso aqui é elitista? Como isso daqui é elitista? Quero ver quem é que vai defender que restaurante tem que ser mais caro. Pobre não pode usufruir disso aqui também?
Mas tudo bem, né? Aí tá ali falando que os clientes poderão ter que pagar até 20% a mais. Quem diz é o Roberto Bialski, fundador e porta-voz da ANR, Associação Nacional de Restaurantes. Simulações feitas pela entidade indicam que o imposto final da atividade, desde a compra de cada um dos ingredientes, produção até o fornecimento da refeição pronta, ficaria entre 14% e 15%. Atualmente, essa carga tributária varia de 7% a 8%, segundo o setor. Então veja, um crescimento ali de 7 a 8% da carga tributária, no final do dia para o cliente é um aumento de 20%. Mas o L é basicamente cada 1% sobe 2%. Com a rentabilidade média na ordem de 10%, a mudança na cobrança de imposto, diz a ANR, praticamente eliminaria o lucro desses negócios. Isso sem contar o que o Dilma vai fazer com o imposto do pecado. Se o Dilma começar a falar que plástico vai ter que pagar mais, tu já imaginou a quantidade de produtos que vem em embalagens plásticas? Se ele falar que papel é um problema, porque papel, tá ligado? A indústria do desmatamento, né? Você tem que derrubar árvores para fazer papel. Se colocar imposto seletivo no papel, sobretaxa, e aí? Se o Dilma colocar sobretaxa na carne, no refrigerante, quanto é que vai o preço? Quanto é que vai o preço das coisas? Ninguém sabe. Eu acho que esse cara que tá sendo bondoso em falar de 20%, eu acho que vai ser mais. Para sobreviver, afirma Bialski, haveria necessidade de reajustar os preços entre 15% a 20% para fazer frente ao aumento. Um segundo efeito, segundo a ANR, seria um estímulo duplamente negativo. Primeiro, a sonegação de impostos e segundo, contenção de crescimento. Há empresas que estão no Simples Nacional, no Simples, né, Nacional, regime simplificado de recolhimento de tributos para micro e pequenas empresas, você vai acabar tendo um incentivo enorme para que o setor não se capitalize, não cresça, ou pior ainda, vai ter sonegação como existia antes. Os restaurantes se alinham ao setor hoteleiro na demanda pela manutenção de um regime diferenciado de tributação. Inclusive, eles demonstram que em outras localidades, como por exemplo na Europa, que é de onde vem a ideia do IVA, né, que já é praticada lá há muito tempo, os restaurantes possuem uma alíquota diferenciada, muito menor do que a alíquota padrão. Mas e aí? O cálculo inicial de 20% era uma alíquota só. Será que o problema não está na reforma em si, né, o problema estrutural da reforma? Vamos parar para ver. O que fica aparecendo é que Bolsonaro, mais uma vez, estava certo ao criticar a reforma tributária que estava sendo proposta pelo Dilma. Aí, eu já falei, eu adoro ler os comentários da Folha de São Paulo, porque alguém, para dar dinheiro para essa turma, não pode bater bem da cabeça. Dito certo. Olha os comentários. Só tinha um, até o momento que eu parei para ler, né? O comentário é do Renato Pereira. Tá avisando, ó, o restaurante vai ficar 20% mais caro, viu, irmão? É o restaurante. Não é o iate do milionário, não é o jatinho, não é o voo de milionário, é o restaurante, viu, Renato? Aí ele diz assim, ó, todos querendo manter o seu benefício, igrejas, times de futebol, restaurantes, o Brasil não tem a menor chance de dar certo. Ele quer pagar mais. O eleitor do Lula é assim, é gado premiado, né? Quer pagar mais imposto. Eles deviam começar agora, né? Abrir a carteira, fazer uma doação, doa PT, pula, continuar trabalhando, curtindo a vida doidado. Aí, Migalhas, um portal focado no judiciário, ao lado do Conju e do Jota, acho que são os 3 maiores portais do país. Eles comentaram sobre a reforma, sobre a ótica das questões jurídicas dela. E fala assim, ó, reforma tributária no Brasil, desafios e oportunidades para a justiça fiscal. Isso foi de ontem. Eu acho que realmente é uma oportunidade, que vai ter muito litígio, né? Muito questionamentos nos tribunais ao redor do país. Aí o Lucas Pereira, né, o advogado que escreveu esse texto, ele fala do imposto do pecado. E ele não fala algo bom. Acho que é um problema para a maior parte das pessoas. Que ele fala assim, ó. Uma das novidades introduzidas pela proposta de reforma tributária é a criação do imposto seletivo, que visa tributar produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já todo mundo está ligado. Essa medida busca alinhar o sistema tributário às boas práticas internacionais e proteger a sociedade e o ambiente. No entanto, o texto substitutivo não define claramente o que seriam esses produtos e serviços prejudiciais, deixando essa definição a cargo de uma lei complementar. Está muito aberto. A falta de clareza na definição de itens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente pode gerar insegurança jurídica.
vai ter mais litígios, mais disputas, mais gastos com os advogados e dificuldade na aplicação do imposto seletivo, né? A definição precisa dos critérios e parâmetros... A definição precisa dos critérios e parâmetros é fundamental para evitar interpretações arbitrárias e assegurar uma aplicação adequada do novo sistema tributário. Vocês acham que existe alguma chance do Lula e do Haddad, que já estão negando um estudo do IPEA? Será que existe alguma chance dessa turma apresentar, né, critérios e parâmetros técnicos? A esquerda, que é baseada... Atenção, a sua base de sustentação é uma ideologia que não tem lastro na realidade, que é o socialismo. Qual a chance? O que passa na cabeça dessas pessoas, bicho? Assim, é muita inocência. Vai ser inocente assim, viu? No jardim de infância. A previsibilidade e estabilidade são aspectos essenciais para a confiança dos contribuintes e a efetividade da tributação seletiva. Para evitar controvérsias e garantir uma tributação seletiva eficaz, é importante que a definição dos itens prejudiciais seja baseada em critérios técnicos e científicos sólidos. O Haddad está negando um estudo do IPEA. O Alckmin está relativizando. Você está relativizando, né? O Dilma está falando que a democracia é relativa e está dando a Venezuela como exemplo disso. Onde essa turma tá com a cabeça, né? Mas vamos falar do Dilma. Falei que ele está sendo criticado pela esquerda. Só que antes de falar das críticas, até para você entender melhor essas críticas, temos que falar primeiro de alguns elogios. Não apoiaria Bolsonaro de novo. E Haddad é 10. Quem diz isso é o dono do Habib's. Você deu entrevista aí para falar que Haddad é 10. Haddad é 10. E o empresariado está com ele. Ou seja, o Haddad está fazendo tudo que os grandes empresários brasileiros, bilionários querem. Uma política neoliberal. O Lula governa para Faria Lima. É isso aí, né? Tá fazendo valer. Mas enfim, Saraiva disse que quando Haddad foi escolhido, havia uma preocupação, mas hoje o empresário está em total apoio. Perceberam que o Haddad é um neoliberal. De 0 a 10, o Haddad é 10. Sem sombra de dúvidas. Bastou isso acontecer para você ver esse tipo de coisa. Guga Noblar, vocês devem conhecer, está liberado comer no Habib's de novo. Dono do Habib's diz que não apoiaria mais Bolsonaro e Haddad é 10. A UOL, o empresário diz que o empresariado está em total apoio ao Haddad. Sobre Lula, avalia que teve um período meio complicado, mas quando assumiu agora está tendo sorte, as coisas estão favoráveis e competência também. Você percebe como é o pensamento da esquerda? Apoia o Lula, sim. Então não precisa mais perseguir. Não precisa mais fazer boicote, porque agora está com a gente. Agora está do nosso lado. Pode parar a perseguição. Mas beleza, né? Isso daqui é a parte. Vindo agora para as críticas. Jones Manuel, do Partido Comunista Brasileiro. O Jones está preocupado. Está preocupadíssimo. Camarada, ó, meteu camarada, já sentiu o tom, né? Camaradas, é preciso que toda a militância e povo trabalhador do Brasil saiba que o governo Lula, a partir do Ministério da Fazenda, busca fazer um ataque que nem o FHC, nem o Temer, nem mesmo o Jair Messias Bolsonaro conseguiram. O Haddad e o Lula estão querendo atacar os pisos constitucionais da saúde e educação. Rapaz, é mole? Tá ali, ó. Tesouro sugere limitar pisos de saúde e educação. Imagine a dor do coração de um comunista ter que falar que o Lula tá fazendo algo que nem Bolsonaro teve coragem de fazer. Atacar a saúde e a educação. Pesado, hein? Lula, não faça isso, Lula. Lula que falava que tem que parar de falar gasto, que investimento em educação não é gasto, é investimento, né? Dinheiro da educação não é gasto, é investimento. Rapaz, virou gasto agora, está limitando. O que é que está acontecendo? Está traindo as bases da esquerda? Sim, óbvio. O Lula, no final do dia, falei para vocês, ele é o vassalo do Biden e da turma da Europa. A gente vai comentar o que ele foi fazer lá na Europa, né? Tava lá em Bruxelas. Aí você vê, Jair Castanho, do PDT,
Mais simples do que isso, impossível. Acabou o efeito da super safra do Bolsonaro. Começou o efeito do neoliberalismo de Haddad. E o que é que ele comenta? Uma nota do Globo, que é até difícil do Lula criticar, que mostra que a atividade econômica teve queda de 2% no mês de maio. PIB negativo, faz o L, revisando para baixo. Ontem eu vi um comentário do Amazônia Azul falando o seguinte, que durante 4 anos de governo Bolsonaro, todo mundo errou as expectativas para baixo, porque eles estavam torcendo para dar errado, estavam tentando sabotar o governo. Já no governo Dilma, todo mundo está tendo que fazer revisões para baixo, porque eles apostaram lá em cima, né? Fizeram revisões gigantescas e a coisa tá indo na contramão. Torcida que chama, né? Tá ali, ó. Prévia do PIB tem pior queda para mais 5 anos. Não é qualquer queda, é a pior em 5 anos. Nem mesmo com a pandemia, o Brasil tá sofrendo o que o Dilma fez agora. Rapaz, o Dilma tá de... Dilma, pare! Não quebre o Brasil, irmão. Olha, o resultado foi o pior já registrado para o mês em 5 anos. Também foi o pior desempenho mensal desde março de 2021, quando a prévia do PIB tombou 3,5%. O resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro. O mercado achou que ia ser ruimzinho, mas ficou muito pior. O Lula dobrou a meta. Além do Castanó, que é do PDT, Ciro Gomes, que era o candidato do PDT, também está comentando. Falando o seguinte, Ciro dispara contra o governo, contra o programa automotivo do Lula, né? E diz que é uma aberração. E novo produto digital, o ex-ministro criticou a iniciativa encampada pelo Geraldo Alckmin, mas também que o Lula chancelou, né? Tá ali, o pedetista chamou o programa automotivo, sucesso popular que chegou a ser prorrogado, de aberração. Sucesso popular, a torcida da imprensa. Que sucesso, meu Deus do céu. Que sucesso foi isso daí. Quem é que no Brasil hoje tem condição de tirar 70 mil reais do bolso para comprar um carro? Que o Lula falou que ia governar para os pobres, né? Eu não acho que isso aí é pobre. Mas tudo bem, acho que o Lula tá governando para classe média. Alta, para cima. Na avaliação de Ciro, o dinheiro gasto em iniciativas como essa seriam mais bem aplicado em outras áreas, como a saúde. O cashback do governo à indústria automobilística moribunda seria, por exemplo, dinheiro suficiente para pagar todas as cirurgias eletivas dos que hoje vegetam em uma fila maior que 1 ano de espera. Errado não tá, né? E aí, sobre essa questão, por mais que o Dilma abriu, né, a oportunidade para salvar a indústria automobilística, o Metrópole nos informa que a Volkswagen suspende contrato de 800 trabalhadores em Taubaté. Parece que não foi tanto sucesso assim, né? Tanto sucesso, não sucesso popular, parece que não está sendo repercutido, né, no chão de fábrica. A medida será adotada a partir do dia 1º de agosto por um período que varia de 2 a 5 meses. A decisão da montadora foi comunicada aos sindicatos metalúrgicos de Taubaté e região, que é a Sindimetal, e de acordo com o Sindimetal, o objetivo da medida é adequar o volume de produção da indústria à baixa demanda do mercado. Mas segundo os jornalistas torcedores do Estadão, foi um sucesso popular. E as fábricas fechando, dando layoff, parando em produção. Sucesso. Nossa Senhora! Eu acho que aquela prorrogação que teve foi para carro, para locadora, não? Ou tô errado? Fazer o quê, né? Só o L. E vamos continuar. Preço de ovos dispara e tem maior alta em 1 década no Brasil. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. E aqui mais uma postagem de mais um perfil ligado à esquerda. Perfil que é eleitor do Ciro Gomes também. É o Tatu no Toco. Ele fala assim, ó. Na verdade, ele coloca a notícia ali do UOL, que diz que o Ministério Público Federal vai à justiça contra o padrão estético imposto pelas escolas cívico-militares. É um absurdo! Como assim os meninos com cabelo cortado? Como assim as meninas todo cabelo penteado de coque?
vestindo farda limpa sem tapa. Absurdo! Absurdo! Não é isso que queremos? Não é esse tipo de escola que o PT gosta? A esquerda tá em todo canto. Aí eu tô falando assim, ó, imagina o dia que o Ministério Público Federal descobriu o padrão estético das escolas públicas civis. Escola pública normal. Não precisa nem falar nada, né? Nem a esquerda mais tá aguentando a agenda woke, que o Dilma abraçou, mas com força. Abraçou com força. Olha a cara dele. Você vê a cara de assim, pai, tô entregando o Brasil, tô entregando a massa, mano. Eu estou demais, eu vou ganhar um prêmio Nobel. Ele tá achando que vai ganhar o Nobel, né? Vai ganhar um 1-0 do Biden. Mas vejam só. Antes do Dilma viajar, todo mundo meio que já sabia o que seria discutido. A CNN noticiava que já falava assim, Lula embarca a Bélgica para a cúpula da América Latina e Caribe com a União Europeia. A nota dizia que, na ocasião, devem ser discutidos questões como mudança no clima, óbvio, é só isso que o Dilma sabe falar agora, comércio e desenvolvimento sustentável, quase a mesma porcaria, inclusão social, recuperação econômica após pandemia, transição energética, ou seja, limitar o crescimento energético brasileiro, é isso que eles querem. Não, o Brasil não pode explorar petróleo, tem que produzir hidrogênio verde para vender para eles. É engraçado isso, ó. Eles querem que o Brasil invista, gaste, né, não se desenvolva no primeiro momento para produzir hidrogênio verde, que o hidrogênio verde brasileiro depois vai ser encapsulado para vender para a Europa. É basicamente isso. Mas ele tem as explicações deles. Enfim, transformação digital justa e inclusiva. Aqui eu acho que parte da questão de regulamentação da censura. Migrações, reforma da arquitetura financeira internacional. A gente tá vendo aqui no Brasil, por exemplo, né? Eles vão criar a moeda digital do Banco Central, com dispositivos maravilhosos de poder congelar bem, né? Bloquear. Ih, rapaz, do jeito que a esquerda gosta. Luta contra o crime organizado e cooperação para o desenvolvimento. Essa era a pauta no geral. Aí o Dilma foi lá. Logo em seu primeiro discurso, Globo News relatou, falando assim, ó. Lula discursou empresários latino-americanos e europeus. Ele citou logo na primeira parte a necessidade de conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Se esse acordo não saiu na era Bolsonaro, sinal que esse acordo não é bom para o Brasil. Sinal que esse acordo não é bom. Se fosse bom, tinha saído. Eles iam barrar só por raiva de Bolsonaro? Eu não acho. No final do dia, geopolítica, a turma tá indo pro bolso e pro dinheiro. O Dilma foi lá para entregar, porque é um acordo que não tem chance de ser benéfico para o Brasil, até porque a Europa está cada vez exigindo mais e mais questões ligadas à proteção ambiental e que muita gente está apontando que pode prejudicar não só a indústria nacional, como também o agro brasileiro. Mas acho que é isso que o Dilma quer. Ele quer entregar o Brasil de joelhos. Aí veja só como são as coisas. Vamos começar a juntar agora as informações. A Folha de São Paulo nos conta que a Europa, olha como eles são bonzinhos, vão investir 242 bilhões de reais na América Latina e no Caribe. E a Úrsula, ela fez esse anúncio ao lado do Lula. Ó, apertou a mão, fez o pacto. Meu Deus do céu. E que projeto é esse? Global Gateway. Eu vim descobrir o que era esse projeto, eu acho que no ano de 2020 ou foi 2021. A primeira postagem que eu vi sobre isso, eu comentei na época, eu acho que foi quando a gente tava comentando assim uma série de vídeos sobre a nova Rota da Seda. E aí tinha um perfil no Twitter que é de um engenheiro Luiz Cláudio. Ixi, esqueci o nome agora. Luiz Paulo. Ele vai ficar até chateado comigo. É capaz de estiver vendo, né? Aí eu lembro que era um perfil no Twitter que postou sobre isso. Ele fez uma postagem falando desse Global Gateway, que é basicamente o mesmo projeto. É a nova Rota da Seda, só que dos europeus. Vocês conhecem muito bem quais são os objetivos da nova Rota da Seda, né? É interligar o planeta, de modo que quem vai mandar é aquele país vermelho. E eles só querem comprar só coisa ruim. Infraestrutura crítica, como por exemplo o setor de energia, aqueles setores que fazem parte da soberania nacional, que se você abrir mão, pode esquecer a nação soberana. Eles querem comprar isso. Eles querem comprar infraestrutura ligada à logística, como portos, aeroportos,
pontes, que tudo faz parte de um sistema que sem aquilo também o país para. Querem comprar fazendas, porque será que eles querem comprar fazendas? Então é só coisa boa, cara. Eles só querem comprar coisas que não são estratégicas, né? Tô sendo irônico. E aí os europeus, receosos, pô, peraí, temos que lançar a nossa nova Rota da Seda. No final do dia, o Brasil continua sendo uma colônia. Muda, né, de um para o outro. Você vê que a gente tem um governo que é colonialista, né? Não que a gente colonize outras pessoas, mas que quer ser colonizado. O Lula é um entreguista, mas tá ali. O programa geral prevê até 2027, olha como a Europa é boazinha, presta atenção, um investimento total de 300 bilhões de euros. Ou seja, não é 242 bilhões, é ali no primeiro momento. Até 2027 é 1,6 trilhão em todo o mundo. Talvez seja os 242 só na América Latina e Caribe. Esse dinheiro vai ser usado para quê? Para ajudar o Brasil a sair da miséria? Para as pessoas terem saneamento básico, melhores empregos? Não. Esse dinheiro será utilizado em projetos de infraestrutura climáticos e digitais. Para quê? Para fortalecer as cadeias de abastecimento da Europa, impulsionar o comércio da União Europeia e ajudar a combater a mudança climática. Ou seja, a Europa vai investir em infraestrutura para quando eles tirarem as riquezas do Brasil, ficar mais barato de levar. Porque, pô, é difícil, né? Você exportar coisa. Você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter porto para levar o diamante, metais preciosos, metais raros, lítio, né? Que está em alta, das baterias. Você tem que ter infraestrutura. Então a Europa vai investir para baratear para eles. Para o Lula entregar de forma mais fácil. Aí você fala, não, que tu tá falando isso daí porque tu não gosta do Lula. Tu tem raiva do cara, não fala isso não, pô. O Lula não quer entregar o Brasil, não. O Lula, Maria, é o grande neoliberal, aprendeu com o Fernando Henrique Cardoso. Isso daí deve ter aprendido mesmo. Vamos dar uma olhada. A Folha de São Paulo postou a nota, que não é da Folha, né? Eles só repostaram. Acho até porque dificilmente alguém na Folha de São Paulo tem capacidade de escrever uma nota dessa. A nota original é do Financial Times e fala assim, ó. Europa volta a caçar metais preciosos na América Latina. O texto já é bem tendencioso, né? A Europa quer investir na infraestrutura. Para quê? Para ter os metais preciosos da América. Quem poderia imaginar? Mas vamos continuar, né? E diz que nessa semana tem uma grande cúpula. União Europeia, América Latina, Caribe, em Bruxelas. É exatamente isso que a gente tá falando, né? Tá bom. No momento em que a Espanha assume a presidência rotativa de 6 meses do Conselho Europeu de Países Membros da União Europeia. A primeira parte do texto analisa a nova relevância da relação União Europeia-Latino América no contexto dos minerais críticos. A obsessão do momento. Então quer dizer que vai investir o dinheiro no Brasil para tirar as nossas riquezas a preço de banana. A segunda parte dessa nota, né, analisa como a OMC pode lidar com os impostos de fronteira de carbono e o futuro da própria organização. Aí fala assim, colonialismo e minerais críticos. Veja. Lá vem alguns emissários europeus, liderados pela Espanha, América Latina, querendo metais preciosos. Já vimos isso antes? Sim. Não acabou realmente mal para os habitantes locais? Sim, mas é isso que o Dilma quer fazer no Brasil. O passado colonialista da Europa pode ter lhe dado vínculos linguísticos e culturais com a região, mas também alimenta uma linha de retórica sobre a tentativa da União Europeia de explorar seu poder comercial para despojar a América Latina de suas matérias-primas básicas. Escrevi há algum tempo sobre como a União Europeia tentou suavizar um pouquinho essa abordagem quando, olha só, veja como a Europa é gente boa, gente. Tava lá o Chile e a Europa falou, Chile, somos do bem. Vamos atualizar o meu acordo, nosso acordo, para que vamos permitir que vocês construam uma indústria de processamento de lítio a jusante, em vez de apenas enviar matéria-prima básica para o exterior. Olha como a gente boa. Você vai poder pelo menos refinar. Você pode refinar, vende um pouco mais caro.
Agora não cria a bateria, não. A bateria é o que crio. Sinto que a União Europeia está perdendo tempo. Queria, se alguém conhecer o Dilma, fala Dilma, fala para Úrsula ligar para o Zema, que o Zema é outro entreguista. O Zema estava indo lá para os Estados Unidos entregar o material na matéria-prima básica, o grande liberal, que só olha o dinheirinho, acabou. Quer tirar dele que está cru e mandar. Eu comentei esse vídeo, dei até o exemplo que Zimbábue, que eu acho que não é nenhuma grande potência, o governo falou, daqui não sai sem refinar. Cru não sai. Tira o lítio, refina, pode não fazer a bateria, mas vai refinar. Vai ter que agregar algum tipo de valor. O Chile faz a mesma coisa. E o Brasil é disputa. O Lula e o Zema para ver quem vai entregar primeiro. É um absurdo isso daí. É um absurdo. Mas vamos continuar. Você pode ignorar em grande parte qualquer coisa que a cúpula apresente sobre parcerias geoestratégicas, né, União Europeia, América Latina. Você também pode descontar bastante as várias iniciativas sobre minerais, como, por exemplo, o custo de matérias críticas. Cara, isso daí tu pode olhar, muita coisa narrativa, porque ele fala assim, não tem força legal, né, nem um orçamento muito grande de compra generalizada para dar muita força. Então tudo que eles falam lá, vamos fazer isso, vamos fazer uma parceria disso, vamos fazer agora um novo programa disso. Isso daí tu pode, sabe, deixar de lado. Tu pode falar, isso não é importante. Agora tem uma coisa que a Financial Times coloca assim, não perca o foco disso. Isso é sério. Isso é sério pra valer. E é o quê, Há, porém, um prêmio substancial óbvio, que é a ratificação do acordo comercial preferencial entre a União Europeia e o Mercosul. É o que o Dilma falou que ia fazer, né? É que o Dilma prometeu que ia fazer. Esse ano ainda. O acordo foi assinado em 2019, mas desde então, né, definhou, porque a Amazônia estava pegando fogo no governo Bolsonaro. Além, olha só, de preocupações da Argentina e do Brasil, de que isso esvaziaria ainda mais sua base manufatureira, né? Iria atrapalhar ainda mais a indústria brasileira. Mas o Lula falou, vamos ter. Vou assinar, vai sair esse ano ainda. Nem o Financial Times tá conseguindo defender o indefensável. Mas a imprensa brasileira defendeu o Lula. Rapaz, a gente vai chegar lá. Aí, nessa matéria ainda fala sobre a OMC e como a Europa está trabalhando para avançar com a agenda do carbono, que o Lula defende, falando assim, criticando a solução de disputas. Não pretendo criar o hábito de usar esse boletim para acrescentar notas de rodapé à coluna Segredos Comerciais da semana anterior, mas gostaria de acrescentar um ponto ao meu argumento de que a ala de solução de disputa da OMC, embora enfraquecida, pode ser capaz de difundir a precificação do carbono ao redor do mundo. Aí diz que a União Europeia apresentará unilateralmente, eles não estão nem para ninguém, sua medida de ajuste de fronteira de carbono. Um grupo de países liderados pela Índia entrará com processos na OMC contra ela. Se essa Câmara de Arbitragem, né, da OMC, que é a CBAM, sobreviver, na verdade, se esse projeto, né, sobreviver, talvez, com alguns ajustes, incentivará os parceiros comerciais a adotar preços de carbono semelhantes para evitar tarifas. E o esquema de comércio de emissões da União Europeia será internacionalizado. Tadã! E onde é que o Dilma tá? Tá lá na Europa, entregando o Brasil, entregando a Amazônia. Antes de mostrar as críticas da esquerda em relação ao próprio Lula, pra vocês não acharem que só a direita tá criticando ele, pra você ver como realmente é um absurdo. Coincidência ou não, ontem, mesmo antes do Lula fazer o seu discurso entreguista, o Estadão soltou um editorial. Olha a manchete. O obstáculo nacionalista. Engraçado. Eu tô já escrevendo o Atlas de junho. E aí no início de junho não, no mais ou menos no meio de junho, lá para dia 15, teve um vídeo que eu fiz aqui no canal que fazia assim um retrospecto, né, sobre o histórico da terceira via, o que é a terceira via, como ela se organizava, etc, tudo mais. E aí mostrava que desde 1998 foi a primeira reunião lá do Tony Blatt e tudo mais. E essa turma, a terceira via, que é basicamente o globalismo personificado, eles apontavam que um dos problemas era uma agenda nacional.
A agenda nacional é tudo que o globalismo. Olha só, o que é o globalismo? É o global. É o nome que tá falando, né? Globalismo. Globo, um só. Um governo global. Quando você pega o nacionalismo, ou então o soberanismo, né? As nações soberanas, é exatamente o oposto. Aí o Estadão está falando que se preocupar com a soberania nacional é um obstáculo. Em qual contexto o Estadão está falando isso? A oportunidade de encaminhar o acordo União Europeia-Mercosul na cúpula entre CELAC e União Europeia será desperdiçada se Lula insistir em manter prerrogativas do Estado de negociar com empresas improdutivas. Não se preocupa não. O Lula não é um obstáculo. O Lula, ele não é um cara preocupado com a nação. Ele não é um soberanista, ele não é um nacionalista. O Lula é um entreguista. O medo do Estadão já foi dissipado. Em seu primeiro momento, sua primeira oportunidade, o Lula já ratificou, né, que ele quer, porque quer assinar esse acordo ainda este ano. Só que interessante é o seguinte. Veja como o jornalismo brasileiro odeia o Brasil. O impasse final, né? Por que esse acordo meio que não iria sair do papel? Veio por reações protecionistas de ambos os lados. Protecionismo à indústria por parte dos latino-americanos e protecionismo à agropecuária por parte dos europeus, dissimulados, respectivamente, sobre preocupações sociais e ambientais. Mas o Estadão diz, estavam dissimulados. Balela, eles só estão preocupados com proteger a indústria deles. Pressionados por movimentos ambientalistas, assustados com os desvarios de Bolsonaro, os europeus passaram a demandar a inclusão de um anexo com novas exigências ambientais. E aí o Estadão encerra esse editorial falando que para o Lula só resta preservar as prerrogativas do Estado de fazer negócios com empresas improdutivas apadrinhadas, desculpa, que o Lula quer preservar, ainda que isso implique prejuízos para o setor produtivo em geral e para o consumidor brasileiro. É hora dos prejudicados se fazerem ouvir. O Estadão está falando que eles são prejudicados e que o Lula não deve abraçar a agenda de proteção da indústria nacional. Bom, o Lula ouviu o Estadão. Ouviu. Está claro no discurso dele. Mas você percebe o que está sendo colocado na mesa? Você percebe o que eu estou falando para vocês há pelo menos... Deve ter uns 6 meses, pelo menos, que eu estou falando, pessoal, ao redor de todo o mundo vem emergindo movimentos soberanistas, tentando resgatar a tradição dos países, né? Esse sentimento de nação, um projeto de país. Se lembra lá atrás que eu falei para você, gente, precisamos começar a discutir um projeto de nação. Para quando alguém pensar, falta um projeto de Brasil e pensarem nisso, eles olharem para ele e falar, a direita é o único grupo pensando num projeto de país. O que é que a imprensa não quer? O que é que o Estadão, o veículo da terceira via, não quer? Um projeto de nação. Não pode ser um problema. O que é que Bolsonaro representava? Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Um projeto de Brasil. União Nacional. Tá lá na frente do vídeo, mas não sei se vai dar tempo de comentar hoje. Ontem Bolsonaro postou um vídeo perguntando o seguinte: a quem interessa nos dividir? Bolsonaro falava, pode privatizar? Pode, mas tem que perguntar para quem, para quê, se vale a pena ou não. Tem alguns setores que são estratégicos. É o pensamento no Brasil, o pensamento da nação, um pensamento de um projeto de país, tudo que a imprensa não quer. E aí, esse acordo, a União Europeia, ela não vai rever a parte dela. Ou seja, ela vai manter a parte que protege o agronegócio deles, ou seja, que vai prejudicar o nosso agro, e o Brasil e o Mercosul tem que abrir mão, né, das suas prerrogativas e ver as suas indústrias também serem prejudicadas. É um verdadeiro acordo do perde-perde. Perde na indústria, perde no agronegócio. Mas é melhor assim. Por quê? Porque é melhor, não questione. É o projeto da terceira via, de destruição nacional. Renato colocou até a foto ali, ó, do Dilma. Falando assim, ó, o aperto de mão entreguista. Enquanto Lula passeia, curte o verão europeu, segue afirmando o compromisso de entrega do solo brasileiro à dinastia europeia, a exploração do petróleo da foz do Amazonas continua sendo proibida e o país continua sendo desindustrializado com apoio do Pacto de Transição Climática e da ideologia da reforma tributária da fome.
Resumiu tudo. Aí que eu falei, não é só a direita que tá falando sobre isso. Isso daqui é tão absurdo que qualquer brasileiro que toma conhecimento do que está acontecendo deveria estar indignado. O perfil que eu comentei esses dias, Gringa Brasília, hein? Aquela que tá falando com os bolsonaristas, deixem de me seguir. Não quero. Vocês são muito chucros. E eu acho que eu não sou. Ela compartilha a notícia do Canal Rural que falava, ó, acordo entre União Europeia e Mercosul pode sair em 2023, diz o Lula. Aí o que ela disse? O governo Lula segue exatamente o roteiro que o governo dos Estados Unidos, né, o Partido Democrata, o Biden, direcionou. E que acordo é esse? Avançar acordos na América Latina com a Europa e não com os comunas. Dá adeus à nova rota da seda e abre os braços para o Global Gateway. Ó. O Gateway seria um portão, né? Espécie de portão, basicamente isso daí. Então seria um portão para o mundo. É o Lula, né? É um governo global. Brasil, colônia, segue as ordens do império, enquanto abana o seu rabinho e focinha entupidas de botox nos carpetes vermelhos do palco global. É a esquerda que tá falando isso do Lula. A esquerda que tá comentando sobre isso. Olha como a agenda verde se tornou uma das coisas centrais do governo do Dilma. E é um tema que eu vejo que ainda falta conhecimento por parte dos nossos deputados, o entendimento real de como isso vem sendo problema. Você vê, por exemplo, o Valdemar, tá perdido. Tá lá, reforma tributária, Bolsonaro é um maluco, somos a favor, o Brasil precisa de reforma tributária, hahaha, Yuri do Paredão, meu amigo, agora, eita, não é mais meu amigo não, foi expulsado do partido. Aí a mesma Gringa Brasília, ela falou, não quero bolsonaristas me seguindo. Eu falei, vou continuar seguindo, tô nem aí. Quero ver o material, porque muita coisa não tenho tempo de pesquisar. E ontem ela veio com a denúncia interessante, que ela aprenderia se ela parasse também para ouvir o outro lado. Porque tem algumas informações para complementar. Eu não sabia disso, mas na hora que eu ouvi, eu falei, rapaz, ela esqueceu de uma coisa. E é o quê, ó? Amazônia 4.0. Vejam como a rica biodiversidade da Amazônia brasileira está sendo entregue para grupos que representam os interesses do grande capital estrangeiro, patrocinados por quem? USAID e fundações dos Estados Unidos. Mais uma vez a USAID. Isso é um absurdo. E ela marca o Aldo Rebelo e o Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs. Aí eu fui dar uma olhada, né? Vamos dar um zoom aqui na imagem. Na parte de cima tem um textinho que ela fala assim, ó. A incalculável biodiversidade da Amazônia, com potencial gigantesco de valiosas patentes únicas, está sendo abertamente entregue ao grupo do grande capital internacional, o governo dos democratas, e seus aliados no Brasil, grupo que emplacou todos os cargos importantes no governo do Dilma, que tocam na Amazônia. Por trás do angélico marketing de salvar a floresta está o interesse do grande capital. Veja quem está financiando esse projeto. Aí, aqui, né? Pesquisadores propõem criação de um biobanco de dados genéticos de espécies amazônicas. Tem cheiro de biopirataria. Pegar o que o Brasil tem, mapear e usar, produzir coisas, depois vender, né, e ainda ter que cobrar royalty em cima. Coisa que é do Brasil. Mas o Brasil não pode explorar. Os gringos podem, porque é isso que o Dilma quer. Aí, deixa eu ver. A iniciativa integra o projeto Amazônia 4.0, idealizado pelos professores Carlos Nobre, Ismael Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da USP, que busca elaboração técnica e tecnologias que atribuam valor agregado aos recursos amazônicos. O Amazônia 4.0 funciona a partir de laboratórios criativos da Amazônia que vão a campo para a capacitação e implantação de tecnologias para as populações tradicionais. Aí eu vou dar um zoom, né? Nós trabalhamos para desenvolver a melhor bioeconomia para o mundo. Não é para o Brasil, é para o mundo. Para o mundo, não é para o Brasil. Esquece o Brasil. O Brasil não é prioridade. Aí depois tá lá, né? É o Instituto que desenvolve tecnologias para transformar insumos amazônicos em produtos de altíssimo valor agregado. Não para o Brasil, para o mundo. Desenvolver uma bioindústria poderosa, capacitar o povo local e criar alternativas necessárias para o desmatamento. Estamos unidos
Conhecimentos tradicionais da ciência e indústria 4.0. Indústria 4.0 é a teoria do Klaus. Klaus lá do Fórum Econômico. Sabe como é, né? O grande reinício, o grande R. Olha quem está patrocinando. ICS, que ela fala que é a ONG financiada pela Open Society, do Soros, o Arapiaú, que é ligado à Marina, Fundação Ford, etc. O próprio Arapiaú, que é do Guilherme Leal, da Natura, que foi convidado, né, para ela Não sei, na verdade, não sei se o Guilherme Leal foi convidado, ou foi a diretora lá da Natura, mas eu acho que ele talvez seja chamado também na CPI das ONGs. Aí o SAID patrocina tudo que de pior que existe. Ela colocou a Conexus, ONG financiada pelo Arapiaú do Guilherme Leal, o SAID, a diretora da Conexus, Karina Pimenta, foi nomeada pelo governo Lula para a pasta de bioeconomia. E faltou uma ONG que a Gringa Brasília não falou nada. Gordon and Betty Moore Foundation. Se ela escutasse um pouco mais da direita, ela saberia. Quando comentamos sobre o caso da Febraban, sobre aquela matéria avassaladora do Joe Trigg em parceria com o Intercept, onde áudios de grandes executivos dos maiores bancos deste país comentavam como eles criaram, né, o que depois se tornou a norma da Febraban em relação à concessão de empréstimos para frigoríficos. Um dos principais envolvidos é Program Officer da Gordon and Betty Moore Foundation. Que baita coincidência, hein? Que baita coincidência. Mais um projeto para tirar nossas riquezas e entregá-las de graça. Nem a preço de banana, é de graça. Vamos fazer o L. Parabéns, Lula. Parabéns. Aí, enquanto o governo fica aí preocupado com o meio ambiente, o que é que lhes dizem? Terras indígenas. Relatório aponta um aumento de 28% no desmatamento. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Que é número real. Briguem com os números. Aí, enquanto o Global Gateway, que é criar infraestrutura para levar as riquezas do Brasil, a BR-319, que é para conectar pessoas, para dar independência. As pessoas às vezes ficam doentes, tá lá em Porto Velho, tá doente, precisa ir para um centro, tá em Manaus, que é em todo lugar. Não tem. Tá aí, ó. É assim que é o percurso. Ônibus. Eu não sei nem atolado, né? Porque o ônibus caiu da balsa. Não sei nem como é que explica isso daqui. Aqui não pode. A BR-319 não pode ser asfaltada. Porque o Dilma não quer, os zongueiros não querem. Tem pessoas que fazem parte do judiciário também, acho que também não seria muito importante. E estamos aí nesse grande impasse. Aí quando você acha que você já viu de tudo... esse rapaz aqui é do MBL. Olha a genialidade do cidadão. Desde a matriz energética a plano diretor, assim. E os resultados disso, te confesso que ainda tá muito nebuloso, assim, não somente para mim, né, para eles também. E foi um investimento trilionário que foi realizado. Mas como tá tendo muita sinalização de virtude, quem faz muita coisa é a Alemanha. É? A Alemanha, e olha que engraçado, a Alemanha tomou a frente da questão ambiental no governo Merkel. Foi o primeiro país, o governo conservador. Conservador. Foi o primeiro grande país a se preocupar com a questão ambiental. Outro país que também começou a dar uma engrenada interessante na responsabilidade ambiental foi a Inglaterra. Durante o governo Boris Johnson. Era um louco, mas sabia muito da questão ambiental. Então, se tu olhares ao redor do mundo, os partidos que estão tomando iniciativas interessantes na questão ambiental são os partidos mais conservadores. E outra coisa, agora na disputa que teve na França, a Le Pen, tem várias críticas a ela, mas ela foi a candidata da questão ambiental. Não, Macron. Uma mulher de extrema direita, né? Então, pra te ver, só nossa extrema direita aqui que fica com um argumento... Um sorvete na testa. Um sorvete na testa, um argumento de, não, isso aí é pauta de esquerdista, sabe? É lamentável. O MBL saiu em defesa da agenda ESG com mentiras. Não, que agora os países começaram a se preocupar. Agora, cidadão. Ô, jogador. Você nem é o nome desse cidadão, mas sei que é do MBL. É porque é da série C do MBL, né? Tem a série A, Kataguiri, Chico Linguiça, Tony Doritos. Aí depois tem testa de
Testa de Fandangos na Série B. Esse aqui é a Série C, nem sei quem é esse daqui. Aí, alguns países começaram a se preocupar, alguns agora. Desde os idos de 1940 já se fala em agenda verde. Na década de 80, a coisa já estava a 1000. Na década de 90, no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso estava falando que ONGs eram organizações neogovernamentais, tinham que governar junto. Aí o cara falou, não, agora. Onde é que essa turma vive? Ainda tá aí, não temos que avançar. Não, a Merkel, conservadora. O Macron tá chamando lá o Lula para discutir um pacto financeiro global verde. Mas não. A candidata do meio ambiente é a Le Pen. Rapaz, amanhã tá lá em BL levantando a bandeira woke, falando, temos que ser wokes, wokes. A turma do Alckmin tá realmente mal, viu? Catapix, Chico Linguiça, Tony Doritos, revejam aí, né? Os colegas de vocês que tá ruim, meu irmão. Vocês estão muito louco, eu não esperava isso de vocês. Vocês realmente abriram o alçapão, estão descendo rápido. Aí, a turma do MBL, né, os novos defensores da agenda ESG, você vê como são as coisas. Elon Musk diz que vencerá a batalha das inteligências artificiais e o motivo envolve ser menos ESG. E o que Elon Musk está falando no final do dia? Meu produto não é lacrador. Meu produto vai entregar para as pessoas o que elas querem. Vai ser desenvolvido a favor das pessoas. Vai ser realmente ser algo útil, sem um viés. Vocês já tentaram utilizar as opções que tem no mercado? O próprio ChatGPT? Rapaz, eu faço umas perguntas às vezes, eu falo, irmão, eu só queria essa resposta. Eu não preciso desse disclaimer extra, que não sei quem, um herói, é do bem, é do amor, que não pode criticar essa pessoa. Calma. O cara tá ali, ó. Falando dessas empresas, todos esses mandatos de ESG que empurram as empresas em direções questionáveis. Falando que todas as empresas abraçaram essa agenda. Como empresa não negociada publicamente, a XAI não está sujeita a incentivos baseados no mercado, nem incentivos não baseados no mercado como ESG. Abraça aí essa agenda maluca. Vamos trabalhar para ter um bom produto. As pessoas estão começando a acordar que isso vai dar errado em algum momento. Isso daqui eu vou comentar depois, porque é com explicação maior. E já está com 57 minutos e eu quero falar um pouco da decisão de Bolsonaro. Só terminar com essa. Ó. Olhar apurado da correspondente Priscila Yazbek. Abre a discussão sobre o uso do dinheiro público. Qual é a discussão? Primeira-dama passeia por Bruges durante viagem do Dilma à Europa. Fala, não, vou curtir a vida doidada enquanto o Dilma está na reunião. Aí que depois eu comento, isso aqui é com calma, é o Dilma falando sobre regulamentação das redes, pedindo um apoio internacional. Eu quero falar sobre a decisão. Um vídeo que tem mais de uns 10 minutinhos, 8 minutinhos no máximo, espero. Onde teve a notícia falando que a PGR solicitou que as redes sociais enviem os dados aí de seguidores de Bolsonaro. Olha, para que está realmente acontecendo, né? Até para poder criticar de forma mais correta, o Rogério Marinho fala o seguinte: sanha persecutória, inexplicável. Ameaça clara a liberdade de expressão, tempos sombrios em nome da democracia, se ataca e se aspezinha direitos. Essas são as falas do Rogério Marinho, nosso senador. E aí, ao invés de ficar restrito a matérias, eu fui procurar a íntegra. E eu sei que é costume do Poder 360 e que não é costume de outros jornais, sempre que eles falam de uma decisão dessa, que vai a nível judicial e que é polêmica, normalmente eles trazem a decisão na íntegra. Então, lá meio que já sabia que ia ter, tanto tá aqui embaixo, ó, eis a íntegra. Cliquei para dar uma olhada. Essa daqui é a primeira página, pessoas, primeira página, pessoas. Vamos aqui ver o que foi realmente pedido. Não é difícil de entender. O procurador, ele começa comentando, né, dando assim uma certa retrospectiva histórica. Ele fala que inicialmente, em 13 de janeiro, foi protocolada, né, uma petição que pedia o quê? Os dados, né, metadados, etc, tudo mais. Na verdade, queriam preservar o vídeo postado e apagado no perfil de Bolsonaro. Que eu não acho que nem foi postado e apagado. Porque postar é fazer o upload. Eu não acho que o Bolsonaro fez um upload. Pela imagem que circulou na internet, aparentava que Bolsonaro tinha compartilhado.
sem querer, que foi inclusive o que ele falou no depoimento. Foi aquele vídeo lá de uma confusão que teve. Dia 10 de noite, foi um dia que Bolsonaro tinha acabado de voltar em casa, já saído até do hospital lá nos Estados Unidos. Você deve lembrar, a história repercutiu bem. Se você não lembra em detalhes, tá tudo relatado historicamente, em ordem cronológica, no Atlas Brasileiro de Janeiro, kimpai.com, sem PR. Aí o procurador tá falando isso. Pedimos, né, abrir uma petição em 13 de janeiro. Pedimos soltar o vídeo. E aí, naquela época, pediram também que as empresas que Bolsonaro usa, etc, tudo mais, mandassem a íntegra das postagens de Bolsonaro referente a eleições, assuntos polêmicos, na justiça, as forças, fotos e vídeos com essa temática. Queria esse material. Também queria, naquela época, em janeiro, em 13 de janeiro, nessa petição, pediram a lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Bolsonaro. Que assim, rapaz, é muita gente, hein? Só no Instagram são 25 milhões. Nome e dado, que dados seriam esses? CPF, e-mail, etc. Ixi, é muita coisa. Enfim. Que relativamente a cada publicação mostra visualização, curtida, compartilhamento, todas as métricas que podem ser aferíveis. Também pedia para identificar eventuais autoridades com foro privilegiado que tivessem feito publicações semelhantes a de Bolsonaro, tivessem repostado, dessem retweet, compartilhado, etc. Queria também essa lista. E também queria que fossem identificados, isso na petição de janeiro, fornecendo também dados pessoais, né? As pessoas que tenham repostado, retweetado e que tenham nas redes sociais mais de 10 mil seguidores. Perfis grandes. Para permitir, né, a aferição do alcance, da difusão ou do impacto das publicações iniciais. Aí, essa petição que foi apresentada em 13 de janeiro foi para a PGR. Aí a PGR retornou, né, se manifestou apresentando e fez 3 determinações. A primeira determinação da PGR naquele momento foi a expedição de ofício ao provedor de aplicação do Meta, requisitando a preservação do vídeo postado e apagado pelo perfil de Bolsonaro, que eu não sei se foi postado e apagado, acho que foi compartilhado. E aí a PGR também tinha determinado a realização de oitiva de especialista em comunicação política de movimentos extremistas. Chamou um especialista para aferir os potenciais efeitos de postagens como em telemovimento de apoiadores. Rapaz, se conseguir encontrar uma pessoa assim, deve ser filiado do Partido Comunista Brasileiro. Para falar que Bolsonaro tinha que estar preso, enjaulado. Especialista em movimento, meu Deus do céu. E também outro especialista de monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro. Também é meio complicado, né? Nas redes sociais e nas plataformas de mensageria como WhatsApp, Telegram, a fim de colher informações. Aí a PGR determinou essas 3 coisas, mas, analisando-se os requerimentos formulados pela PGR, constata-se que não houve pleito referente às oitivas de especialistas em B e C. Por mais que tenha determinado, isso não aconteceu. Não aconteceu. E aí a PGR, ela não fez o B e C pelas seguintes razões. Primeiro, o titular da ação penal entendeu que, a princípio, preservar o vídeo postado por Bolsonaro seria suficiente para apuração sobre a eventual autoria de atos de incitação à prática de crimes. Segundo, com os requerimentos posteriores, a PGR visou a obtenção de dados concretos que pudessem fundamentar uma análise objetiva do alcance das mensagens, vídeos e outras manifestações feitas por Bolsonaro. Terceiro, com o vídeo preservado e os dados fornecidos pelas empresas, a PGR teria elementos objetivos para avaliar se houve incitação e qual a possível extensão dos danos provocados pelas informações danosas postadas por Bolsonaro. Porque quando você pega um especialista para falar o que Bolsonaro sofreu, não, é uma coisa meio subjetiva, né? E quando você tem assim um vídeo mesmo, um elemento real, você pode ser mais objetivo, né? Se você olhar assim no Código Penal, eu acho que é mais simples. E aí, em relação aos 2 últimos itens, você vê no item 4, ó, a extrema dificuldade de identificar um especialista em monitoramento de grupos de apoiadores de Bolsonaro que executasse um trabalho isento, sem qualquer viés ideológico ou partidário. É por isso que não teve esse, porque é meio complicado, né? É complicado você achar um cara meio que imparcial, técnico. E aí, por isso, e essa sim, agora,
é o pedido que foi feito, que rodou no dia de ontem, o que realmente foi solicitado. Primeiro, reiterou que seja enviado o vídeo lá, que foi apagado e etc, tudo mais, lá do perfil de Bolsonaro. Segundo, sejam requisitadas das empresas a integralidade das postagens de Bolsonaro envolvendo tudo, os temas polêmicos. Terceiro, seja determinado às empresas o envio em arquivo eletrônico, formato PDF, da lista completa, com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Bolsonaro. E 4, que relativamente a cada publicação, as empresas informem as quantidades de visualizações, curtidas, compartilhamentos, repostagens, retweets, comentários e demais métricas aferíveis. Ou seja, no final do dia, acho que ele continua querendo a lista, né? É o que está dando a entender, dos seguidores de Bolsonaro. Rapaz, é gente, viu? Eu fico até me perguntando assim, rapaz, qual seria a utilidade disso? Só no Instagram são 25 milhões. Mas enfim, na minha visão, né, assim, pro Bolsonaro, era de madrugada no Brasil. Já tinha passado o dia 8. Eu acho que olha só, você acha que se Bolsonaro ele quisesse ter feito alguma coisa realmente para criar confusão, ele não teria compartilhado e tirado o compartilhamento, ou postado e apagado. Acho que ele teria deixado, né? Ele não teria feito assim, na madrugada. Ele teria escrito ele não escreveu nada. Eu acho que ele compartilhou, porque tinha um perfil abaixo que tinha colocado. Acho que a explicação de Bolsonaro na época assim, mais precisa, ele falou que ele meio que tava tentando clicar para assistir depois, né? Às vezes ele foi clicar para você pegar o link, né? Pra você botar, sei lá. Eu mesmo tenho um grupo que é só eu, sozinho, que eu mando coisas para eu ler depois, né? Como se fosse uma agenda. Mas a turma quer. Para poder aferir crimes, etc, tudo mais. Eu não sei, fica meio complicada, sabe? Eu acho que o Brasil, a gente tá caminhando para um cenário bem ruim. Um cenário que a gente eu pelo menos não consigo vislumbrar uma pacificação no país, um avanço realmente das pautas mais prioritárias, tendo aí que se tiver algum problema precisa ser julgado, punido, etc, tudo mais. Mas eu acho bem complicado esse tipo de movimentação. Tem um texto que eu quero comentar depois com calma, foi escrito pelo Stephen Kanitz. E aí, só para encerrar e mostrar o que eu tinha dito para vocês, lá atrás, Bolsonaro postou um vídeo que eu achei bem interessante, perguntando, né? Quem está nos dividindo? Quem está nos dividindo? A turma fala tanto de polarização, disso, daquilo, outro, etc, tudo mais. Mas quem realmente está trabalhando para unificar o país? Será que esse tipo de ação ajuda? Será que realmente necessário ter todos esses dados para você conseguir saber se Bolsonaro fez algo de errado, não fez algo de errado, etc. Você vê que só um tipo de notícia como essa é uma baita confusão. Eu vi que até pessoas de esquerda estavam se questionando o que está acontecendo. Eu espero que Deus abençoe os tomadores de decisão desse país para que a gente realmente chegue a algum lugar mais de boa, porque as coisas estão tão ruins, viu? Não é por nada não, as coisas estão complicadas. Enfim, fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Então, valeu. Tem o Pedro na descrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR. O maior registro, isso eu posso falar, é o maior registro da história do Brasil de janeiro para cá. De forma detalhada, separado por temas, em ordem cronológica, para ninguém esquecer nada. Nada passar em branco. Mas tá lá. E é isso. Espero poder estar aqui amanhã, ver vocês. Lembra daquela compartilhada básica e aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!